Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Arlindo Bandeira, do PP. Ele vai trazer para nós novos pontos a respeito desse problema que tem atrapalhado o interior de Caxias do Sul. Estamos nos referindo especificamente à questão da telefonia. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Olá, Fábio. Vereador, essa questão da telefonia, recentemente já tivemos audiências públicas, o senhor insistentemente traz esse assunto ao plenário. Enfim, uma questão em que os sinais de telefonia celular, de internet, não têm pego, digamos assim, no interior do município. E o senhor, nos últimos dias, esteve em Porto Alegre, acompanhando o andamento de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que está funcionando na Assembleia Legislativa, tratando a respeito desse tema, presidida pelo deputado estadual Hernani Polo. Como é que novidades o senhor nos traz de lá? Como é que está o andamento desse debate? Olha, Fábio, a gente está sendo persistente. Temos junto com as nossas, já fizemos uma audiência pública em Santa Lúcia Piaí, mais uma reunião aqui junto com a comissão aqui na Câmara de Vereadores. Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, presidida pelo vereador Rodrigo Beltrão. Exatamente, que sempre tem que agradecer, desde já que tocou na comissão, agradecer ao vereador Rodrigo Beltrão pelo empenho, que me sempre atento, me deu um suporte muito grande, e todos os vereadores que fazem parte dessa comissão da Caula, eu faço parte também dessa comissão de participação legislativa e comunitária. Então, e estamos junto, e agora participando também lá na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, nessa CPI, e vi também naquela reunião que muitas cobranças, Fábio, muitas cobranças em diversas cidades que estavam lá presentes. O estado inteiro. Exatamente. O pessoal, eu só vi cobranças naquela ocasião. Cobranças e cobranças. E lá chegou a comentário vieram o pessoal lá, inclusive colocaram problemas que eles têm na mineração. Na mineração, Fábio, que a mineração tem que ser fora das cidades, não pode fazer dentro. Então, e fora é longe da cidade. E que eles têm um problema seríssimo. Eu fiquei bem atento nesse exemplo que eu peguei nesse exemplo. E lá encosta lá mais de 1.000 caminhões para o carregamento. E lá eles não têm eles têm que tirar nota, né? Então eles têm uma grande dificuldade para tirar essa nota. Inclusive os caminhoneiros ficam lá, daqui a pouco, se ficar uma semana, lá 3, 4 dias esperando o carregamento, eles ficam sem contato com a população. Então a gente percebe que não é só aqui, é outra cidade, outro estado. Então a gente vê como a gente tem que ficar em cima nessa questão, que a gente está com muita dificuldade nessa questão aí. Quais seriam as principais dificuldades, se podemos tratar ainda no ponto de vista do Estado? Como o senhor está numa CPI na Assembleia Legislativa, depois a gente começa a filtrar em Caxias do Sul. Além dessa questão dos caminhoneiros, a própria burocracia, que é típico do trabalho deles, de retirar notas, de passar pelos municípios, a realização de carga e descarga, que outros problemas o senhor percebeu, assim, de modo geral, que seriam característicos? O que mais traz dificuldades para os usuários de telefonia no Estado? Percebi também, Fábio, que além desse problema, a agricultura, vi muito eles tocar no meio rural. No meio rural eles estão abandonados, e isso é um absurdo, que é a questão daqui, né? Então, o que eu associei é o que eu vi que acontece em outras cidades, e aqui em Caxias está acontecendo o mesmo. É um absurdo, o meio rural está desativado nessa questão, está desativado. E antes que eu esqueça, eu quero até agradecer o deputado Hernani Polo, do Partido Progressista, do PP, que está nos dando também um suporte, está nos ajudando na nossa cidade de Caxias do Sul nessa questão. E sempre atento. E vamos continuar participando na Assembleia, junto com o deputado, ver todas essas questões desse problema precário que nós temos. Para quem está nos acompanhando, compreenda, há pouco mais de um mês, se eu não estou enganado, tivemos uma audiência pública promovida pela comissão no interior do município, em Santa Lúcia. Mais de 300 pessoas participaram.
Em seguida, a comissão conseguiu então trazer representantes das principais empresas de telefonia. Vieram representantes da Oi, da TIM, da Claro e da Vivo, aqui já na Câmara de Vereadores. E houve uma colocação da parte deles de que eles estariam dentro da legalidade, daquilo que a Anatel exige, ou seja, eles têm que cobrir 80% da área urbana e a questão da telefonia no interior foi estabelecido um prazo, quando o governo federal lançou o chamado edital da tecnologia 4G. Então, 100% de cobertura para o interior do município seria só a partir de 2015. Eles vão avançar ao longo dos anos e com o Rio Grande do Sul a Oi ficou responsável pelo Rio Grande do Sul. Isso aqui foi colocado e até hoje não se conseguiu um contato com a Anatel, com a Agência Nacional de Telefonia, que é quem regula isso. Ou seja, as empresas de telefonia colocaram que estavam, em tese, cumprindo com aquilo que está previsto na lei, nas regulamentações do setor. Por que essa dificuldade tão grande de acesso aos representantes da Anatel, vereador? Pois é uma questão muito importante que você coloca. E o que eu percebi nessa última... A CPI ainda não conseguiu falar com a Anatel? Até agora, porque a CPI está em funcionamento há quase 2 meses. Né? Pois é. E se conseguiu, eles não abrem muito o jogo. Sim. Não sei como é que é tão difícil, você falou uma coisa bem séria, como é tão difícil falar com esse pessoal dessa Anatel. Então, o que eu percebi aqui na última reunião, que a gente tivemos aí que participar os operadores, a gente agradece pela presença, mas é um impura, né? Claro. Aí joga a culpa, porque nós temos que fazer o que a Anatel nos manda, não sei o que, pá. Então, um coloca a culpa no outro. Sim. Essa questão que a gente percebeu e eu acho que a gente tem que achar um caminho, a gente não pode, a população não pode se acomodar, tem que ser persistente nessa questão e não, eu acho que nós, como vereadores, aqui em Caxias do Sul, deputados que nós temos, não podemos ficar omissos frente a essa situação. Vamos ter que enfrentar para resolver o quanto antes essa questão, Fábio. O problema é que não houve o sinal de que isso seria resolvido no curto prazo. Imagina, eles colocaram o prazo de 2015 para que todo o interior do estado do Rio Grande do Sul tivesse sinal de telefonia fixa, celular e internet. Eles vão avançando. Eu lembro que eu até estava cobrindo pela casa essa audiência e falei com o superintendente da Oi, ele colocava isso, ele até me mostrou a quantidade de antenas que eles pretendem instalar no estado, seria então chegar a um patamar de 60% de cobertura no ano que vem, e daí sim, final de dezembro de 2015, atingir os 100% de cobertura total. E todas garantiram que até o momento conseguem cobrir 90% da área urbana dos municípios, incluindo o Caxias do Sul. Esses argumentos, esses dados fornecidos pelas empresas de telefonia, o senhor que percorre não só a região do interior, mas o município, como é praxe dos nossos vereadores, tem verificado na prática, eles cobrem realmente mais de 90% do nosso município? Fábio, eu já não concordo. Porque eu, como já falei nos meus discursos, há 25 anos que eu tenho celular a gente usa celular na cintura como os outros, eu nunca consegui pegar. E nenhuma operadora na nossa região, nossos distritos, por aí. Uma parte dos nossos distritos. Então, eu acho que eu, da minha parte, se for fazer uma média, Deus o livre. Da minha região, 10%. Porque, inclusive, bairros da parte urbana de Caxias do Sul reclamam que, dependendo da operadora, não conseguem pegar. Então não é uma questão exclusiva do interior. Exatamente. Agora, se fizer um balanço da cidade, aí muda, mas eu acho que pegar nos distritos do interior não dá 10% de ligações. A ligação não tem, é tudo no escuro, não pega, não funciona. E agora, e quando eles falam em 3G, Fábio? 4G? 4G é a nova tecnologia no sentido de gerar maior potência porque eles colocaram. No caso, o interior do Brasil, não só o interior de Caxias do Sul, a zona rural ganharia a tecnologia 3G e com o tempo a tecnologia 4G contemplaria em maior parte a área urbana, digamos assim. Eles estão fazendo experimentações, num primeiro momento, em São Paulo e em Porto Alegre, no sentido
porque eles colocaram que a potência seria muito maior e em alguns casos nem seria necessário usar o 4G. Então, é prevista uma coexistência entre as duas tecnologias, a 3G e a 4G. Exatamente. E eu digo assim, se nós tivéssemos meio G na nossa região, no nosso distrito, nós estaríamos loucos de contente, com meio G. Sim. Então, Fábio, a gente precisa o quê? De antenas. Não tem, a gente precisa de que seja instalada antenas na nossa região, para dar melhor qualidade do serviço para o produtor rural, para o aluno que estuda lá no interior, que não tem essa comunicação, para um professor, inclusive muitas que já receberam reclamações, que eles podiam trabalhar de casa, familiares, enfim, eles têm que vir para a cidade. O produtor rural que precisa de uma nota, ele tem que se deslocar para Caxias do Sul, fazer 40 quilômetros, Fábio. Que ele podia usar esses instrumentos, essas ferramentas de casa, e para ir inclusive no Ceasa, que eles plantam, né, no caso, daqui a pouco eles podem se comunicar no Ceasa a venda dos produtos. Não, aí complica. Então, muito complicado, é um absurdo essa questão. Vereador, essa questão da própria tecnologia, como foi colocada, eu lembro que naquela audiência, já aqui na Câmara, que foi a segunda audiência com as operadoras, o vereador Mauro Pereira foi um dos que trouxe a questão à tona de que a própria Câmara de Vereadores, há pouco tempo, aprovou uma mudança nas formas de radiodifusão, possibilitando a instalação de mais antenas, criando regramentos para possibilitar essa abertura, uma maior abrangência das próprias operadoras. Elas alegam que não há ainda um apelo econômico que as motivem de colocar mais antenas, sobretudo no interior, dado o número de habitantes. O senhor não entende que também seria, de repente, uma forma de o poder público entrar, propor novas formas, alguma parceria para viabilizar isso? Porque a sensação, falo da sensação pessoal que tive acompanhando naquela situação, a Anatel propôs regramentos gerais para o país todo, eles ficaram dentro disso, mas não há uma motivação no sentido de ampliar isso no curto prazo. Foi a sensação que o senhor também teve? Exatamente. Então, o que eu vejo? Eu acho que o poder público, com certeza, tem que estar junto nessa questão. E aqui em Caxias eu vejo que a preocupação, inclusive o nosso prefeito, ele está sempre presente nas questões nossas. Ele quer fazer o melhor, vejo isso. Então, acredito que vamos ter que usar também, sim, o poder público na nossa cidade de Caxias do Sul. E para ver onde é que vai ser instalada uma antena e para dar suporte nessa questão e esperar que as operadoras, que a Anatel, consiga andar nessa região e ver a precariedade e instalar as antenas nas regiões mais altas, não sei, aí é uma avaliação técnica que eles têm que avaliar, né? O critério deles atualmente é a questão de 60 quilômetros da sede do município. Eles tomam como referência a própria prefeitura municipal. Então, chegar a Santa Lúcia e todos esses distritos fazendo a Souza, não vai, imagina, extrapola a margem dos 60 quilômetros. Acho que também passa por aí. Agora, é um absurdo realmente não termos a Anatel, né, nesse debate. Com certeza. Mas, desde já na nossa parte, Fábio, a gente vão ficar trabalhando nessa questão, vão participar porque isso aí a gente não concorda, a gente não dá para aceitar. Hoje, no mundo que vivemos, né, Fábio? A gente tem tudo e ainda ter esses problemas que a gente depende dessa comunicação. Sem essa comunicação não adianta. O agricultor, digamos, começar para o agricultor, eles têm os implementos, né? Tem o trator, tem implementos. Mas eles precisam dessas ferramentas, desses instrumentos também. Que antes eles têm lá, né? Uma perda econômica, última análise. Com certeza. Então, a gente vai dar suporte, assim, a esse povo e vamos estar juntos. Eu acho que é o dever nosso de fazer essa cobrança. Maior lástima é esse prazo de 2015, de que só teríamos o sinal completo em 2015, que dá uma certa lástima para a população que tem essa urgência. Pois é. Eu até fico contente se em 2015 a gente vai ser contemplado.
Mas nesse meio tempo, até 2015, o que custa eles não instalar uma antena, duas até, né, na nossa região? O senhor acredita que a CPI tenha poder de estimular nesse sentido para que os municípios do interior do estado sejam contemplados com mais antenas? Eu acredito. Sobretudo para a zona rural, porque a zona rural é muito extensa no Rio Grande do Sul. Imagina, se Caxias do Sul sofre com esse problema, vamos pegar lá regiões como Bagé, Uruguaiana e tantas outras regiões do nosso estado que vivem da pecuária, da agricultura. Exatamente. Inclusive a CPI está instalada em outros 7 estados, né? E acredito que a CPI vai alavancar, vai fazer valer, sim. Acredito que a CPI vai nos ajudar e muito nessa questão. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que nesse espaço o senhor tocasse algum ponto que nós não tenhamos abordado e aproveite para comentar, como o senhor sempre faz, a respeito da situação do interior do município, não só na questão da telefonia, mas o senhor que acompanha muito fortemente a questão da produção hortifruti-granjeira Caxias do Sul, que é o maior produtor hortifruti-granjeiro do estado. Que o senhor tem verificado, que carências ainda a região vem apresentando, que o senhor pretende, a partir do seu mandato, encaminhar melhorias? Olha, Fábio, em todos os sentidos na agricultura a gente vai estar em cima batalhando. Inclusive a gente já cobrou plantadeira na região, Fábio, roçadeira, que a gente precisa de mais tratores para roçar nosso estado ainda temos. O município lançou um pacote recentemente, contemplando o interior desse sentido. Exatamente, em Fazenda Açudes, que até inclusive participei, desde já parabenizar o prefeito Alceu para essa entrega de maquinário aí. E, na sequência, precisamos mais. E subsedes, as subprefeituras. Isso, elas vão ser distribuídas por subprefeitos dos distritos. E, então, isso aí, parabéns para esse belo trabalho aí. E dentro desses implementos aí, 2, que é o trator que a gente pediu já, e uma plantadeira, que estavam incluídos junto. Isso para Santa Lúcia. A gente pediu. Inclusive, essa plantadeira já estava lá incluída junto, até inclusive conversei com o Araí, mas essa ele não sabe ainda certo se vai ser transferida para lá, porque ele vai fazer uma compra, e na próxima compra eu acho que daí a gente vai ser contemplado. Mas enfim, a gente vai continuar cobrando essas questões também, não só plantadeira, roçadeira, mas em tudo que for preciso para ajudar essa população do interior. Inclusive, para eles tirar o produto da roça, a gente está vendo também que eles têm uma grande dificuldade muitas vezes nas estradas, na beirada de um pareiral, na beirada que contorna lá uma lavoura de um cascalho. A gente sabe que é particular. Hoje a gente sabe, mas eu acho que a gente tem que trabalhar junto com o prefeito e ver se a gente consegue mudar um pouco essa questão. O senhor queria colocar cascalhos no entorno das plantações? Que eles consigam ter um patrulhamento e um cascalho para eles tirar a produção deles no interior, porque isso eles me cobram bastante na região. Porque pega esse período de chuva pelo qual nós estamos passando, deve causar até atoleiros. Exatamente, mesmo que eles tenham hoje eles têm máquina assim fantástica, até com ar-condicionado. Tem agricultores que têm, muitos, os que eles têm mais poder, muito menos. Mas então, eles evoluíram bastante nessa questão. E esse patrulhamento, esse cascalho que eu falo, Fábio, é assim, onde que eles possam encostar o caminhão deles. Não só eles puxar com o trator, com a carroça, onde que eles possam encostar o trator o caminhão mais próximo para transportar o produto para Porto Alegre. Essa é a questão que a gente está em cima também, a gente vai conversar junto com o prefeito sobre essa questão. E vamos ficar em cima em tudo. Porque eu sempre morei em Santa Lúcia do Piauí, trabalhei na roça, e sei a dificuldade, conheço toda a região dos distritos aí. A gente sabe muitas vezes a dificuldade que a gente passa. Hoje, como eu já falei, já evoluíram bastante, a gente o Estado, enfim, a comunidade, a cidade, o executivo deu suporte nessa questão, mas vão ter que melhorar cada dia mais para eles venderem esse produto da melhor forma possível. Agora, e agradecendo ao prefeito Alceu, desde do Sartório também, dos asfaltos que a gente tem na nossa região, parabenizar, e a gente vai estar na cobrança demais, porque a gente tem ainda bastante
estrada de chão, né? Então a gente vai na sequência, se a gente conseguir ser contemplado com mais asfalto, eu acho que melhora o transporte para essa produção do nosso produtor rural. Vereador, então, mais uma vez, obrigado. Conversamos então com o vereador Arlindo Bandeira, do PP. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo.